E o cortisol é o hormônio, todo mundo fala que é o hormônio do estresse. Não é. É o estresse que aumenta o cortisol. É diferente. São coisas paradoxais, assim. Porque é o estresse que aumenta o cortisol. O cortisol é o hormônio da sobrevivência, da fuga, da vida, da energia, da massa muscular, da concentração. Imagina você numa savana vendo um leão. Você vai estar com a adrenalina lá no teto. Seu cortisol vai estar lá no teto. Sua massa muscular vai enrijecer, você vai ganhar vascularização muscular, você vai ficar mais forte. Você vai ficar com um olhar mais em túnel, você vai só ver a saída. Isso é o que o cortisol faz. Ele não necessariamente é ruim. Nesse momento você precisa de cortisol. Qual que é o nosso problema de hoje? A gente tem aumentado o nosso cortisol ad eterno, todos os dias, em todos os momentos. Por conta de celular, por rede social, por trabalho, por esposa, por esposo, enfim. Trânsito em São Paulo. Trânsito em São Paulo. Né? Sexta-feira, sacanagem. Sexta-feira, né? Greve de metroviária. Greve de metrô, tranquilo. Cortisol pica, né? Lá em cima. Esquece. Cortisol em excesso é neuroinflamatório. Você já ouviu falar que quando a pessoa está muito estressada, ela fica burra, ela emburrece? Que ela fala coisa que não deveria e depois você fala, puta, falei cagada. Deixa eu voltar atrás aqui. Cortisol muito alto. Só que o que ninguém fala hoje é o cortisol muito baixo. E o cortisol, ele vem da mesma cascata de produção da testosterona. Então, se você está produzindo muito cortisol, você está usando muita matéria-prima que não deveria. E essa matéria-prima, se ela for eventualmente mais escassa, você não produz para uma outra via bioquímica da testosterona. Então, excesso de cortisol ao longo dos dias, das semanas, dos meses e dos anos, além de fazer um aumento de gordura abdominal, é aquela gordura do culote, aquela gordura de trás da coxa, isso é clássico de um cortisol alto, vai diminuir a produção de testosterona. Então, o sol tem a ver com isso. Se você não faz exposição solar frequente, principalmente de manhã, você não faz níveis corretos de cortisol. E hoje, o que a gente faz? Acordou, nem abriu o olho direito, celular na cara. Aquela luz azul que é horrível para cortisol. A gente tinha que ficar pelo menos 1 hora depois de acordar, sem celular, sem nada, para viver a sua vida real. Para sair na rua e olhar para o sol, para sair na janela e olhar para o céu. Independente de estar nuvem ou não. Você não precisa olhar diretamente para o sol. Você vai receber porque a gente tem receptor de cortisol na pele também. Então isso é um ponto. E o outro ponto é a vitamina D. A vitamina D, assim como a testosterona, vem da produção de uma via e uma cascata hormonal chamada esteroidogênese. Né? A testosterona é um hormônio esteroidal que vem do colesterol. Então, se você não tem colesterol adequado, você não produz testosterona. Você não produz vitamina D. E a vitamina D é um hormônio também esteroidal, parecido com a testosterona, que tem muita relação com a sinergia da testosterona. Você pode ter uma testosterona no nível legal, funcionar legal, só que se você tem vitamina D baixa, você também tem falta de testosterona, que ela não funciona bem. Caramba. Isso é incrível, porque a correlação que se dá na forma bioquímica e fisiológica de cada ser humano, da individualidade de cada ser, que é isso exatamente que eu faço e falo para os meus pacientes, é incrível, porque as soluções são infinitas. Você não vai achar uma receitinha de bolo na internet de alguém que acha que tem a verdade absoluta sobre você, entende? Tem que ter um exame bem detalhado para saber, sua falta de testosterona é cortisol, é estilo de vida, é sol, exatamente, é obesidade. Tem que achar o... Exatamente, isso é muito individual. Então a gente consegue aqui falar de temas mais gerais, no meu Instagram eu falo de temas mais gerais, até porque eu não consigo individualizar as pessoas ali. Mas a gente precisa pensar na medicina de forma mais individualizada. A gente precisa elencar esses pontos para uma das pessoas que ali nos busca eventualmente, entende? E até porque tem uma coisa que acho que é cada vez mais comum quando a gente está falando de medicina, e é um pouco que acho que é a sua linha, que hoje a medicina ela é multidisciplinar, né? Não adianta você falar da saúde de uma pessoa sem você falar da alimentação, da qualidade de vida e do psicológico. Porque o cara pode ter um quadro de, sei lá, uma diabetes. Por que ele tem diabetes? Porque ele come muito. Por que ele come muito? Porque ele tá tendo uma ansiedade. Não adianta virar pro cara e falar assim, toma essa dieta. Exatamente. Não é isso que faz. Não é. Você pode ser o melhor nutricionista do mundo. Mas se não tiver o acompanhamento de um psicólogo... Exatamente. Então, tipo assim, são 3 médicos, 3 profissionais que precisam entender o indivíduo, né? É uma série de áreas, né?
E aí é o ponto que a gente estava até conversando antes, né? Sobre a minha crença de não ter que haver o hiper especialista. A gente não precisa de um hiper... Quer dizer, claro que a gente precisa de poucos hiper especialistas. Eu mesmo, se eu tiver um problema muito grave, que é muito específico, eu vou querer o melhor especialista. Agora, esse problema muito específico, em geral, ele tende a ser raro. Então, você precisa de menos profissionais desse tipo. O que a gente vê hoje é o contrário. Em vez de você ter bons clínicos gerais, e aqui eu não digo só de médico, de um bom clínico odonto, de um bom clínico psicólogo. Não, cada um está indo para cada vez mais um afunilamento das suas profissões e você acaba atendendo cada vez menos pessoas. Porque você esquece que tratar hipertensão é tão mais importante quanto tratar uma obstrução de carótida descendente, de coronária descendente, que é muito mais específico. Ah, mas mata... Não vou entrar nesse mérito. Mas assim, a hipertensão é um fator predisponente disso acontecer, desse infarto coronariano. Você entende? Uhum. Então, a gente tem poucos clínicos hoje. Então, quando você estava citando medicina integrativa e funcional, nada mais é do que duas palavras para dizer o óbvio. É uma medicina que você tem que olhar todo um contexto do ser humano que ali te procura e que funciona. E geralmente o que eu uso nas minhas condutas é pensar no óbvio. Como é que meu corpo deveria funcionar? É assim que ele está funcionando? Não. Por quê? Porque eu estou fazendo coisas que não existiam antes de 1900, por exemplo. Produto alimentício que está na prateleira que dura mais de um ano, alguma coisa está errada. Você vai colocar isso no seu corpo? Você veio de carro hoje? Você tem carro? Vim. Você abastece com gasolina vagabunda? Não. É claro que não, vai estourar o motor. Mas o nosso corpo, você está lá colocando um monte de óleo vegetal, né? Isso que as pessoas não pensam. E elas acham que a alimentação não tem a ver com isso. Então a gente suja as nossas velas, a gente tem que limpar o tubo do TBI lá com uma frequência maior. Pô, então vamos usar uma gasolina mais cara. Aí beleza. Agora, para comer uma comida mais cara, para fazer uma comida mais em casa, para usar utensílios de qualidade, a gente acha que é um gasto, que é bobagem, entende? E a partir do momento que eu tô com a minha testosterona baixa, vamos tentar aqui, primeiro pelo caminho natural. Qual que é a forma natural, sem eu precisar aplicar, sem gel, sem injeção, sem nada, de eu poder aumentar minha testosterona? Eu vou dizer o que eu faço para meus pacientes. Tá? Eu nunca prescrevo testosterona numa primeira consulta. Por quê? Primeiro que a maioria das pacientes hoje estão inflamados. Tá? E a inflamação ela começa principalmente pelo intestino. Então, quando a gente fala muito de alimentação hoje, a gente não fala mais de alimentação pensando em caloria. A pessoa está gordinha ou magra porque ela come mais ou menos caloria. Não. Ela pode continuar gordinha porque ela continua comendo, mesmo que em déficit calórico, mas uma comida ou um produto alimentício que a inflama. E geralmente o cara que me procura, ele está gordinho. Então ele está inflamado. Aí você vai ver a testosterona está 300, 400. O que é inflamar? Vamos lá. Inflamação, a gente tem duas formas de inflamação, tá? A inflamação aguda, que a gente já conhece. Então, você tá descendo acordou, você vai estar atrasado, vai tomar banho, bate com o dedinho do pé lá na quina da cama. Tá. Vai inflamar ali. Então, ele vai ficar vermelho, vai ficar dolorido, certo? Uhum. Isso é uma inflamação aguda. Tá. A inflamação aguda é uma coisa importante. Se você fizer uma cirurgia, você precisa de uma inflamação ali naquela região do corte para fazer a reconstrução daquela pele. A inflamação é importante para isso. Tá. Aguda. O que a gente está falando aqui é inflamação crônica. E a gente tem um nome muito específico para isso, que é inflamação crônica subclínica. O subclínica basicamente significa que não te dá muitas queixas. Tá? Então guarda isso. Da onde vem essa inflamação subclínica? Da barreira intestinal permeável. Então, basicamente, a gente tem no intestino delgado, que é o nosso maior intestino, né? Ele é fino, mas ele é o maior. A gente deveria ter uma parede muito fechadinha para absorver, basicamente, micronutrientes e água, tá? Se você consome muito açúcar, muito refinado, muito industrializado, embutido, glúten brasileiro principalmente, né? Você acaba fazendo com que essa permeabilidade ela se abra, ela se aumente. Isso a gente dá um nome de hiperpermeabilidade. Então você deixa entrar mais coisa do que deveria. Como, por exemplo, proteínas de comida que você não conseguiu digerir no seu estômago. Então, mesmo carne vermelha, foi lá a proteína inteira, caiu na corrente sanguínea, não era para cair na corrente sanguínea a proteína.
Então, seu sistema imunológico, que está 70% no seu intestino, vai fazer uma reação a essa proteína. E num primeiro dia, não vai te dar muito problema. Só que você está comendo de novo no segundo dia, no terceiro dia, no quarto dia, no quinto ano, no sexto ano, no 10º ano, e você está cada vez mais alérgico, mais com coriza, com rinite, com dor de cabeça, com a dermatite, né? Você está com aquelas alergias, com urticária, ganhando peso, cansado, estressado. Dê o nome que você queira de sintomas normais aí, estão relacionados à inflamação crônica subclínica. Só que ninguém dá valor para isso. Por quê? Porque é o estresse. Porque é o dia a dia, porque é o trânsito de São Paulo. É o normal. Então, hoje a gente está normalizando a doença. Por isso que eu falo muito para os meus pacientes no meu Instagram, eu falo o seguinte, não é saudável ser normal hoje em dia. Porque está todo mundo inflamado. E esta inflamação, ela gera síndrome metabólica. Ela gera artefatos inflamatórios na corrente sanguínea que fazem o nosso corpo não funcionar corretamente. E aí, testosterona incluso? Com certeza. Então, se este cara está inflamado, se eu der testosterona para ele, com um tecido adiposo ainda avantajado, com inflamação, essa testosterona vai ser um tiro no pé. Porque ela vai virar estradiol, ela vai aromatizar. Lembra que eu falei da aromatização? Então, vai ser um tiro no pé. Então, eu nunca prescrevo testo numa primeira consulta. E aí eu entro finalmente na sua pergunta. Então, o que a gente tem que fazer? O básico. Então, no final da consulta, o que a gente faz? Acordos diários, que é o paciente ter que pensar que o básico funciona. É que a maioria das pessoas não quer fazer o básico. Porque todo mundo acha que sabe fazer o básico, né? Que é dormir bem, que é o comer direito, só que o comer direito é individual. Então vai muito do que aquele paciente me traz ali na consulta. Se ele come muita torrada, integral, né? Dane-se, tá cheio de farinha ali. Então o glúten brasileiro é extremamente pernicioso por conta do agrotóxico que a gente usa, né? Se o cara come muito açúcar e tudo mais, tem que parar. Ou tem que deixar esse tipo de veneno para o final de semana. Para o esporádico. A gente não fica doente ou saudável no final de semana. A gente fica doente ou saudável no que a gente faz todos os dias. E esse é o ponto principal. Então, como melhorar a sua testosterona de forma natural? Tomar água adequadamente. Esse é o primeiro ponto. Então, se você não consome de 35 a 50 ml por quilo de peso por dia, você está desidratado. Faz as contas aí. Fala seu peso pra gente aí. 80, uns 82, 83. Se você treina, não? Treino. Quantas vezes? Uma vez por dia. Todo dia? Todo dia. 7 dias? 5 a 6. Então, são 50 ml. Dá 4 litros dia. Ou eu bebo uns 4 litros de água por dia. Então tá bom. Tranquilamente eu bebo uns 4. Por podcast eu devo beber uns 2. Não, porque dessa daqui eu devo beber umas 3 por dia. Fantástico. Mais uma maior que eu tenho. Não, água eu tô bem. Água eu tô... Ou... ela passou dessa, né? Mas eu sei que a maioria não vai passar, com certeza. Que a maioria não passa. Ou 10% da massa muscular. Então o cara tem 35 quilos de massa muscular... 3,5 litros por dia ali é o mínimo viável, entende? Pô, mas posso falar uma coisa que é impressionante o quanto é um hábito difícil de se impor, assim. É que eu bebo muita água porque eu não bebo refrigerante. Então, desde que eu parei de beber refrigerante, eu falei, cara, eu preciso me acostumar a beber água. Porque Sim. Porque água ou suco, porque alguma coisa eu preciso beber, né? Suco não, pelo amor de Deus. Ah, gosto muito de suco natural, não consigo. Suco não, pelo amor de Deus. Eu vou falar mal do suco já. E, pô, fudeu. Agora me pegou na veia. Mas é difícil, assim, porque foi uma coisa que eu fui botando no meu dia a dia, consegui. Mas, por exemplo, converso com minha namorada, converso com amigos, e cara, é impressionante como é difícil de pôr, né? Esse hábito de... É muito difícil. Encher a garrafinha de água e voltar, e encher de novo, e carregar. E aí, voltando ao que você tinha falado sobre a estruturação da saúde, pensando em mental, físico, né? Nutricionista, médico e psicólogo. O meu papel com o paciente é muito mais comportamental hoje do que prescrição propriamente. Porque o que a gente está precisando hoje é mudar o nosso comportamento. Então eu gasto meu tempo de consulta, 1 hora, 1 hora e meia, dependendo da consulta, para falar de comportamento. E o que é mais difícil? Colocar ou tirar um hábito? Colocar. Bem mais. É muito mais difícil. Então o que a gente faz? A gente tira primeiro. E aí você estabelece acordos diários de uma maneira não a ser punitivo para o paciente. Então vamos falar aí pro Ed daqui de hoje para amanhã começar a tomar 4 litros, sendo que você tem o hábito de tomar 200 ml por dia? Não faz sentido. Você vai frustrar esse cara. Então você tem que criar metas atingíveis, executáveis, tangíveis. Isso é um ponto.
É o paciente entender até onde ele consegue chegar. Porque senão você cria uma expectativa irreal. E aí você vai se frustrar. Você está esperando um resultado aqui, só que você está fazendo aqui. Esse desalinhamento gera frustração. E aí o cara para de tentar, porque ele acha que ele já fez de tudo. Na verdade, ele nem fez o que era para fazer. Alimentação, água. Então, alimentação, tirar açúcar ou diminuir muito. Açúcar branco é, assim, raridade para se usar. Glúten, pensando... Doc, eu vou para a Itália. Come à vontade, não tem problema, porque o glúten da Itália não tem nada a ver com o nosso. Então, glúten aqui, extremamente pernicioso, eu tiraria completamente, no começo, pelo menos. Sono, extremamente importante. Esse é um problema. Esse é um problema. Extremamente importante. Quanto de sono a gente tá falando aí? Não depende tanto de hora, é muito mais do horário que você dorme. Aí a gente vai ter um problema. Aí eu vou reprovar. Você já deu um spoiler aqui, né? Não, eu sou uma pessoa que eu durmo tarde, uma tarde mais de acordo com o meu estilo de vida. Então eu vou dormir, sei lá, 1 da manhã, 2, acordo entre 8 e 9. Então, lembra que eu falei da caverna? Sim. Que a gente tem que sair 6 horas da manhã pra caçar? Sim. Esse é o horário pra acordar. Esse daí a gente vai ter que achar outros meios de... E sono não tem o que mudar, né? Não tem o que colocar pra... então quer dizer... A gente até tem um negócio chamado adaptógenos, pra gente tentar modular ritmo circadiano. O cara que trabalha de madrugada e tudo mais. Não tem jeito, né? Então a gente faz uma contenção de danos. Mas tem que ter na mente que se você não corrigir o seu sono, as coisas não vão ficar corretas. Então, no meio do fisiculturismo, por exemplo, porque vamos pensar em performance. Quem é o cara que mais performa pensando em massa muscular e em emagrecimento? O fisiculturista. O cara tem 3% de gordura. Tem 50 a 60 quilos de massa muscular. Então, vamos pensar nele. Esse cara, ele treina 3, 4 vezes na semana. Ele não treina todos os dias. E os outros dias ele descansa. E ele tem que dormir bem. É extremamente importante porque eles até chamam de sono anabólico. Que é lá que você regenera a sua fibra. É lá que você está criando fibra muscular. Então, se você não dorme bem, você não produz os seus hormônios mais importantes. E é com a melatonina em níveis adequados, entre 1 hora da manhã e 4 horas da manhã, que você começa a orquestrar a sua parte hormonal. Se você não tem isso, se você está produzindo melatonina às 2 da manhã, às 3 da manhã e vai até às 5, 6, você vai acordar, né? Sabe quando você acorda ainda meio lesado, meio... até pegar no tranco, aí toma um café, aí põe açúcar no café, aí começa. Eu vi que você pôs açúcar ali. Eu boto menos açúcar do que eu botava no passado, Nuta. Eu sou um homem de baby steps. Saca? Mas é isso. É o que eu falei da tangibilidade. A gente precisa entender até onde a gente consegue ir. Qual monstro a gente vai brigar no dia. Mas, por exemplo, hoje eu já consigo tomar café sem açúcar. Legal. Já é uma coisa que eu já não conseguia antes. Antes você viu ali, eu boto um tico do saquinho. Antes era meio saquinho. Não, mas é que às vezes é legal também ter um pouco do processo, né? Porque, claro. Por exemplo, hoje tem vários lugares que eu tomo café sem açúcar sem dúvida. A paz de Cristo. Mas assim, é uma conquista. Claro que é. Pra mim é uma vitória. Só que, por exemplo, eu vou ser entrão aqui. Quantos anos você tem? Tenho 36. 36 anos. Agora imagina um paciente diabético com 60 anos de idade. Não. Aí... Será que esse cara não tem que... Porque aí a gente entra naquela questão, não pode ser radical. Mas para problemas grandes, a gente tem que ter grandes soluções. É que eu acho que também tem que ver o quanto você controla a sua saúde, né? Que exatamente isso. Então, assim, tem paciente que chega para mim com câncer e fala, mas eu não posso comer meu adoçante? Não. E o açúcar, às vezes? Não. Neste momento, agora, não. Você quer resolver a sua questão do câncer? Não, claro, Doc, mas a química... Não é a química que vai resolver o seu câncer. O câncer é uma doença metabólica, não é uma doença por falta de quimioterápico, você entende? A quimio ajuda em outras questões, mas se o cara não resolver o dia a dia dele, esquece. Vai voltar com outro nome, vai voltar com outro nome, vai voltar com outro nome. Né? Então, eu queria falar desse radicalismo, porque as pessoas usam muito esse termo hoje, né? Terrorismo nutricional. Não, depende. Para quem? Por quê? Eu tento ser muito ponderado nisso. Eu fui um cara que... Eu já fui obeso, né? Eu saí da faculdade, comecei a trabalhar no Einstein, pegava 4 horas por dia no trânsito, entre Ipiranga e Morumbi, e parei de treinar completamente. Eu sempre gostei de treinar.
E aí você começa a ver mais um dinheirinho, você vai fazer o quê? Vai comer, né? Pô, tá vendo no Einstein mais um dinheirinho? É gentil. Você vê um dinheirinho, você vai comer, né? A gente, eu e minha esposa, na época namorada, a gente começou a sair para São Paulo para comer. E a gente gostava muito de comer, a gente gosta muito de comer bem. E aí, sem treinar, 4 horas por dia no trânsito, eu dormia 3 horas por noite. Eu sempre dormi mal e eu sempre achava que estava tudo bem, porque você fazia suas coisas, né? Uhum. E aí, daqui a pouco, se você deixar de fazer suas coisas, o que você fala? Ah, mas é idade, é genética, é ansiedade, é estresse do dia a dia. Não, pô, seu hábito que tá ruim. E isso tá começando a te dar a devida proporção agora. Porque o corpo, ele tem um negócio chamado hormese. Ele consegue levar porrada. Né? Aquela música, né? O que não te mata te deixa mais forte. É basicamente isso. Então o corpo, ele vai se compensando até uma hora que não consegue se compensar mais. E é a hora que as pessoas acham que nascem os problemas. Ai, doutor, eu não tinha pressão alta até ano passado. Aí eu tive um problema na família, aí eu comecei a ter pressão alta. Não, meu anjo. Você começou com pressão alta há muito mais tempo. Ela só não estava alta ainda. Uhum. Ela estava no início. Você entende? Então, essa visão preventiva que a gente teria que ter mais. Porque quando tá baixa a testosterona e você já pensa em repor, tiro no pé.